Olá, eu sou o professor André Luizetec e nessa aula iremos estudar uma aplicação da terceira lei de Newton, que é exatamente o plano inclinado, ok? Então aqui eu já fiz previamente um plano inclinado e eu tenho um corpo nesse plano inclinado. Nesse plano inclinado que nós iremos estudar será sem atrito, ok? Então iremos estudar apenas as forças básicas que existem nele, ok? E se você não for inscrito ainda, clique aqui no FR Física Retec, se inscreva no nosso canal. Então aqui eu tenho o plano inclinado, tenho o corpo. Quais são as forças que agem sobre esse corpo? Todo corpo que tem massa possui força, peso, você sabe que ela é vertical e para baixo. Bom, além da força-peso, aqui existe mais uma força. Qual que é? É a força de apoio e a força normal. E você sabe que a força normal é uma força que é perpendicular à superfície. Ela forma aqui um ângulo de 90 graus com o corpo, né? Pensando que esse corpo aqui seja um retângulo aqui ou parecido com isso. Então aqui vamos só dar uma ajeitadinha. Beleza. Bom, se eu somar essas duas forças, para onde que vai dar a força resultante? Então vamos ver. Para eu somar essas duas forças, eu vou usar o paralelogramo, tá? Já que elas estão com as origens em comum. Então, paralelo ao peso, paralelo à força normal. Para onde que vai apontar a força resultante, então? A força resultante aponta nessa direção aqui. Opa, aponta nesta direção e neste sentido. Esta é a força resultante. Claro que aqui eu estou considerando que só existem as forças peso e normal. Faz sentido você falar que a força resultante é nessa direção e nesse sentido? Sim, faz sentido. Por quê? Se você abandonar esse corpo aqui, como não há atrito, ele vai acelerar. E ele vai acelerar para onde? Ele vai acelerar paralelo ao plano, descendo o plano. Sim? Bom, só que eu consigo fazer a decomposição da força-peso e chegar no valor dessa força resultante aqui, tá? Só que, então, por enquanto, eu vou tirar. Essa daqui é a força normal, que eu não escrevi, e essa daqui é a força peso, tá? Bom, neste caso, você já viu que a força normal não é igual à força peso, porque a força normal, ela está na diagonal e a força peso está na vertical. Então, eu vou fazer o seguinte, se essa daqui é a normal, eu vou medir qual é a força que o peso está fazendo contra o plano, tá? Esse peso aqui, eu vou decompor ele em duas partes. Uma das partes, ele está empurrando o corpo para baixo, que seria essa parte aqui. E uma segunda parte, o peso está empurrando o peso contra o plano, tá? E aí, o plano tem a força normal para apoiar, para segurar o apoio. Peso e normal não formam ação e reação, tá? A reação da normal é uma outra normal aqui para baixo. Só que eu vou colocar aqui, ó, o que seria o equivalente a normal. O que seria equivalente a normal, teria o mesmo valor da força normal, é essa forcinha aqui, que também eu posso entender como sendo uma decomposição da força-peso. E olha só que interessante, você consegue formar um triângulo retângulo aqui embaixo certinho, tá? Então, esta força amarela aqui, que é a força resultante, nós chamamos de peso tangencial, tá? Alguns professores também chamam de PX. E a outra força ali, eu vou chamar de peso normal. Então, qual a ideia? Essa força tem o mesmo valor da força resultante, pensando apenas em peso normal, e este peso normal tem exatos o mesmo valor da normal, tá? A normal, por enquanto, não é tão importante assim. A normal será importante quando nós formos trabalhar atrito, já que a força de atrito vai depender dessa força normal.
Tá, mas eu falei em decomposição de peso e falei em achar o valor desse peso tangencial já de uma forma direta. Então vamos estudar um pouquinho mais. Aqui o ângulo é de 90 graus, tá? E aonde mais eu tenho um ângulo de 90 graus? Se a normal forma 90 graus, então esse peso normal também forma 90 graus para a superfície. Sempre que você vai subir uma rua a pé ou de bicicleta, enfim, ou quando você for tirar a habilitação, algo que vai te preocupar muito é este ângulo aqui, né? Ó. Este ângulo aqui que eu vou chamar de alfa. Este ângulo alfa é o ângulo de inclinação. E quanto mais inclinado for essa subida, quanto mais for inclinado esse plano inclinado, maior a dificuldade que você tem de subir. Eu vou colocar um outro ângulo também, só para a gente conseguir estabelecer algumas relações. Este ângulo aqui eu vou chamar de beta. Bom, você sabe que alfa mais teta, alfa mais 90 mais beta dá 180 graus, porque isso daqui é a soma dos triângulos, é a soma dos ângulos internos desse triângulo. Considerando essa reta vertical e essa horizontal, o ângulo beta vai aparecer aqui também. Por que ele aparece aqui? Ele aparece aqui porque eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma mesma reta, que é a reta do plano. Bom, se aqui é 90 e aqui é beta, quer dizer que aqui dentro, eu tenho qual ângulo? Eu tenho o ângulo alfa, já que esse ângulo inteiro aqui forma 180 graus, e a soma de alfa, beta e 90 também dá 180 graus. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, já que aqui forma 90, então aqui também forma 90. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde o peso é o papel da hipotenusa. Então, eu posso estabelecer os valores de peso tangencial e peso normal. Peso tangencial, ou PX, é o cateto oposto do ângulo alfa. Então, este peso tangencial é igual ao peso vezes o seno de alfa. Se você não entendeu, você pode pensar que o seno de alfa, quem quer? É o cateto oposto, peso tangencial, dividido pela hipotenusa, que é o peso. Aí, se você passa o peso para lá, peso vezes seno de alfa é igual ao peso tangencial. Vou até mudar aqui a ordem para que você que não entendeu essa matemática aqui consiga entender de forma melhor. Ok? Então, aqui eu tenho peso vezes seno de alfa. Se com o cateto oposto é o seno, então quer dizer que com o cateto adjacente é o cosseno. Então, peso normal é igual ao peso vezes o cosseno de alfa. Isso daqui é igual a normal também, tá? É igual ao módulo da normal. Então, aqui está a dedução do nosso plano inclinado. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em curtir, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado. Até a próxima.